Oi gente, eu sou a Sabrina Barbosa e esse aqui é o meu canal para todo mundo que, assim como eu, é apaixonado em futebol. E hoje eu vim falar com vocês sobre a história de um dos melhores jogadores que o Brasil já teve no século XX, que marcou a história de um gigante do Rio de Janeiro, Arthur Antunes Coimbra. Mas quem é esse? Arthur nasceu dia 3 de março de 1953 no Rio de Janeiro. Caçula de 6 filhos, era um menino franzino, chamado de Arthurzinho. Depois de Arthur, Zico, e mais tarde sua prima apelidaria para o nome que todo mundo conhece, Zico. Mas no início ele também era chamado de Galinho de Quintino, devido à sua forma física e o seu bairro de origem. O jogador começou sua carreira profissional em 1971, atuando como meio-campista, e em 1994 encerrou sua trajetória na parte de dentro do campo. Durante seus 23 anos de carreira, Zico passou por 3 países e jogou apenas em 3 clubes diferentes. O Flamengo, de 1971 a 1983, onde ele voltaria no ano de 85 a 89, a Udinese da Itália entre 1983 a 85 e o Kashima Antlers do Japão em 1991 a 1994. Mas vamos entrar um pouco mais a fundo na história desse craque. Zico chegou ao Flamengo com 14 anos e teve que ser preparado no ponto de vista físico, pois não tinha massa muscular adequada para um atleta de futebol. Ele chegou no Flamengo após um radialista amigo da família assistir um jogo de futsal e seu time fazer 15 gols, sendo 10 dele. Sim, 10, o número que iria ficar marcado na sua história. O craque só foi estrear no time principal do clube carioca em 1971 e em seu primeiro jogo deu assistência do gol da vitória, e só em 74 o atleta conseguiu se firmar no time principal depois de passar por uma intensa preparação física e fortalecimento muscular à base de esteroides anabolizantes, o que lhe concedeu 17 centímetros e 33 quilos a mais. O Zico já começou atuando como profissional e titular, já carregando o número 10 nas costas e já demonstrando um futebol empolgante, com dribles, lançamentos e arrancadas incríveis em direção ao gol, e também a habilidade que seria um de seus maiores destaques, a de cobrar as faltas com uma categoria absurda. No seu primeiro ano no profissional, no Campeonato Brasileiro, recebeu a sua primeira bola de ouro da revista Placar, eleito pela publicação o melhor jogador do campeonato. A partir de 1978, o seu time, que ainda era o Flamengo, entrou para a tão famosa Era Zico, em que ganhou vários títulos em inúmeros campeonatos, tendo como título mais marcante o de 1981, em que os rubro-negros ganharam do time do Liverpool por 3-0 no Mundial de Clubes, onde o craque fez uma atuação majestosa e foi eleito o melhor da partida. No primeiro semestre de 1983, Zico ergueu a sua terceira taça do Campeonato Brasileiro, consciente de que essa seria sua até então última partida pelo Flamengo. Embora ainda não divulgara a transferência, o Galinho já sabia que a sua venda para a equipe da Udinese já estava acertada e era mantida em sigilo para eventuais protestos da torcida não atrapalharem a caminhada rumo ao título. Zico jogou 635 partidas pelo Flamengo de 1971 a 1983 e marcou ao todo 476 gols. Além disso, liderou o Flamengo na sua Era de Ouro, conquistando 6 campeonatos cariocas, 3 brasileiros em 80, 82 e 83, a Libertadores da América e o Mundial em 1981. E nessa época de quase 40 anos atrás, poucos jogadores brasileiros saíam para jogar na Europa. Os jogadores viviam praticamente a sua carreira inteira no Brasil, e com Zico não foi diferente. Ele passou apenas 3 anos na Itália jogando pela Udinese, onde, para variar, virou ídolo do time, marcando 30 gols em 53 jogos. E só para lembrar aqui que o Zico é um meia camisa 10 e não um centroavante. Na sua época, tanto em relação à comunicação quanto ao lado financeiro, o mundo do futebol era bem diferente. Pra gente ter uma pequena noção, após se tornar o maior ídolo do Flamengo e com todas as suas conquistas com o esquadrão rubro-negro no início da década de 80, Zico foi vendido por 4 milhões de dólares, apenas 1 milhão a mais do que o jovem Lincoln, centroavante da base rubro-negra, que não conseguiu nem sequer se firmar no time titular do Flamengo, e foi vendido a um time do Japão agora em 2021. Antigamente, não existia todos esses mecanismos de comunicação que são as redes sociais e televisivas hoje em dia, que conseguem levar as notícias a todo mundo em
em questão de segundos. E se de alguma maneira a gente conseguisse transportar essa realidade atual do futebol mundial com toda a mídia e os altos valores de transferências para aquela época, seria difícil saber por quanto seria vendido o ídolo do Flamengo. Mas sem dúvida nenhuma, seria mais do que 4 milhões de dólares. Voltando agora para a trajetória do Zico, após 2 temporadas na Itália, Zico voltou no segundo semestre de 1985 ao clube carioca. E o seu primeiro jogo oficial, em 14 de julho, foi uma vitória rubro-negra por 3-0 sobre o Bahia, com gols de Zico, Tita e Chiquinho. Mas toda a felicidade com a volta do craque logo deu lugar a uma grande preocupação, após sofrer uma falta desleal em uma partida contra o Bangu. A pancada nas pernas fez com que Zico tivesse torção nos 2 joelhos e no tornozelo esquerdo, contusão no osso da perna esquerda e profundas escoriações na perna direita. O jogador teve de submeter a 3 cirurgias no joelho esquerdo e a um longo período de recuperações devido aos consequentes problemas musculares. Em uma de suas entrevistas, o craque disse a seguinte frase: "Decidi tentar, pois não admitia a ideia de ser obrigada a abandonar aos campos. Queria um dia parar com o futebol e não o futebol parar comigo." E assim foi. Zico voltou aos campos tempos depois e a Taça do Brasileiro de 1987 seria a última levantada pelo Galinho no Flamengo. E em 1989, Zico decidiu parar de jogar e sua última partida profissional no Flamengo terminou da melhor forma, uma goleada de 5-0 sobre o Fluminense, no jogo em que o craque não poupou dribles e lançamentos e marcou um gol inesquecível. Nas palavras dele, era tudo que eu queria, terminar com um gol e justo do jeito que eu mais gosto, de falta. No total desses 17 anos pelo Flamengo, além de ser o segundo atleta que mais vestiu o manto, atrás somente do seu companheiro Maestro Júnior, que teve 876 partidas pelo Flamengo. Já o Zico teve 732 jogos e balançou a rede 508 vezes, uma média de 0,69 gols por partida, fazendo mais que o dobro de gols do segundo artilheiro do time. E por esse tanto de marcas e pela linda história, não é à toa que ele é reconhecido como o Rei Rubro-Negro e tem até estátua no Ninho do Urubu em homenagem ao craque. Após a sua aposentadoria aqui no Brasil em 1991, Zico foi para o Japão jogar no Kashima Antlers, onde se tornou um herói para os japoneses, pois naquela época o Japão começou a desenvolver o seu futebol, principalmente após a ida do Zico para o Kashima, já que o futebol brasileiro sempre foi uma referência mundial. O ex-jogador continua no Japão até os dias de hoje, trabalhando agora como diretor técnico do time japonês. O Zico é detentor de diversos recordes, é o maior artilheiro do Maracanã com 333 gols marcados, conquistou 2 bolas de ouro, 5 bolas de prata e ainda possui 2 prêmios de artilheiro. É o maior vencedor da história do prêmio da revista Placar e foi o maior artilheiro do futebol mundial em 1979, com 89 gols marcados em 51 jogos, média de 1,74 gols por partida, ficando até hoje em 6º lugar no ranking de maiores artilheiros em uma única temporada, ficando atrás somente do Pelé em 4 temporadas e uma de Lionel Messi. Até na seleção brasileira, mesmo sem conquistar a Copa do Mundo, Zico gravou seu nome entre os maiores da história da seleção. Entre 1976 e 1989, ele disputou um total de 71 partidas oficiais e marcou 48 gols, e participou da incrível seleção canarinho de 1982, que encantou o mundo na Itália. Segundo a FIFA, Zico foi um dos 3 melhores jogadores do futebol brasileiro no século XX, ao lado de Pelé e Garrincha. A federação ainda colocou o Zico na seleção de futebol sul-americano do século XX, ao lado de diversos craques. E independente de time ou torcida, é indiscutível que o Zico foi um jogador excelente e é conhecido até hoje pelas gerações mais novas por toda a sua trajetória, em que fez uma história incrível pelo Flamengo, deixando marcas também por onde passou, Itália, Japão e na seleção brasileira. O Galinho de Quintino encantou todo mundo. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de apoiar o meu trabalho, deixar o seu curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de conteúdo novo, que em breve eu vou lançar um vídeo com os melhores lances do Zico. Deixe também nos comentários qual craque você gostaria de ver a história aqui no canal. Até o próximo vídeo.